Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje eu vou estar comentando sobre o final de Jogos Vorazes, A Esperança, livro esse que eu não gostei muito, tá? E eu quis gravar esse vídeo aqui porque eu vejo que a minha opinião não é tão popular, pelo menos na maioria das críticas aqui do YouTube. E eu quero comentar o porquê que eu não gostei muito do final da saga. Mesmo tendo gostado muito da saga, tendo lido os livros muito rápido, eu falei, vou dar uma oportunidade aqui pra ver se isso aqui é bom. Detalhe, eu não tinha visto os filmes, eu acho que eu vi os filmes, algumas cenas quando eu era muito novo, então eu tinha na minha cabeça que uma hora eu ia ter que ver os filmes, eu falei, quer saber, já vou ler os livros de uma vez, que eu acho que vai ser mais completo. E aí eu peguei pra ler, cara, devorei o primeiro livro, gostei demais do primeiro livro. Aí eu fui ler o segundo livro com a expectativa bem baixa, achando que não ia ser tão legal quanto o primeiro. E me surpreendi, paguei a boca, porque foi muito bom. O segundo livro, ele é, cara, em chamas é excelente. Ele é um livro que, cara, me surpreendeu demais. Me surpreendeu demais. Foi muito positivo. Toda a saga do Massacre Quaternário eu achei sensacional. Toda a parte anterior, política, todas as ideias, cara, os personagens que são introduzidos, eu achei tudo muito bom, cara. A história, o arco do Haymitch, contando como que foi a trajetória do Haymitch, né? De como que ele venceu os jogos, qual que foi a punição que ele tomou, cara. Tudo foi muito, muito maneiro. E todo aquele crescimento, as ideias entrando tanto pra Katniss quanto pro Pita de, de começarem uma rebelião e tal, cara, eu achei tudo muito maneiro, tá? E teve algumas coisas que eu achei um pouco incongruentes, como o próprio presidente Snow ali, conversar com a Katniss e tal, mas dentro do mundo tava fazendo sentido, né? E isso vai ter muito a ver com a minha crítica ao final da saga toda, no A Esperança. Pra elucidar um pouco dos pontos que eu tenho na minha cabeça, eu achei um comentário no Reddit que tem algumas similaridades com o que eu penso, então eu vou ler aqui pra vocês. Vamos lá. Vou começar dizendo que todos os livros de Jogos Vorazes são melhores que 95% dos romances por aí. Eu não odeio nenhum deles, mas A Esperança é o meu menos favorito. Concordo, compartilho do mesmo ponto. Parte disso porque Em Chamas é o meu favorito dos romances e eu sinto que cria esse conflito incrível. Então a Esperança quase não faz nada com ele. A Katniss que vemos no final de Em Chamas está pronta para lutar e tem uma consciência política. Então, quando a vemos no início de A Esperança, que se passa pouco tempo depois, ela está apenas cumprindo ordens em um estado de topor, como se alguém tivesse sugerido. É como se os livros, depois de terem preparado o cenário para uma revolução, estivessem com medo de realmente nos mostrar uma revolução. Tive esse mesmo sentimento. A gente foi preparado no primeiro e no segundo livro, com toda aquela saga, aquele massacre rolando pela capital, com toda aquela tortura. E no segundo livro, e no terceiro livro, quer dizer, no livro final, a gente não tem nenhum prazer. Eu já vou comentar sobre isso assim que eu terminar o comentário. As pessoas que defendem a esperança costumam sugerir que é uma narrativa de guerra hiperrealista, mas a verdade não é em nenhum sentido tradicional. Na verdade, não é em nenhum sentido tradicional. Katniss passa 3/4 do romance em um bunker distante, essencialmente removida da guerra. Quando ela entra no meio da guerra, no Capitólio, ainda tem uma sensação de jogos vorazes, completa com mutantes lagartos. Cara, eu vejo que a galera defende muito esse terceiro livro com essa ideia de que ele é muito mais crível, muito mais realista e tal, e eu não compartilho desse ponto, cara. Porque, primeiro, mesmo se for o caso, primeiro, vamos trabalhar com esse ponto, que o livro é muito mais realista que os outros. Isso pra mim já é um erro. Por quê? Porque você constrói toda uma saga dentro dessa narrativa mais pop, de Battle Royales e tal, e aí você vai sendo preparado pra uma revolução, pra uma ascensão, e quando você chega aí do nada a autora apela pra uma forma mais documentativa, né, de demonstrar que os dois lados estão errados, de demonstrar como a Katniss está quebrada, eu até achei legal explorar essa parte mais emocional dela, explorar como que eles estão sofrendo com o transtorno pós-traumático, a parte do Pita também, eu achei muito bom. Só que ela foi pesando tanto a mão, é tanta desgraça acontecendo nesse livro, que você vai ficando louco pra acabar e querer só largar aquilo e ir pra frente, entendeu? E se fosse essa pegada desde o primeiro, desde o início fosse trabalhada essas percepções, essa forma de enxergar, tranquilo, faz parte. Só que não é o que acontece. O que acontece no primeiro e no segundo livro é uma narrativa muito diferente do terceiro. Mesmo eles passando por massacres, mesmo eles passando por tudo que é tipo de coisa ruim, repressão, ainda tem um tom mais positivo, talvez. Ou pelo menos não tão melancólico. O terceiro livro ele é muito, muito melancólico. E quando a gente chega nos últimos 20% do livro, cara, é quando a coisa só desaba, porque dá muita impressão pra mim de que a autora começou a querer
colocar tudo que é desgraça pra te deixar triste num liquidificador, bater e te obrigar a tomar. É coisa sem sentido acontecendo pra te deixar pra baixo. Ou pelo menos, não é nem tão sem sentido, tem algum sentido, mas fica forçado, sabe? Eu gosto da forma que foi trabalhado, igual a ideia de que o Gale vai se tornando mais cruel, né? De que aos poucos a Katniss vai vendo como ele é cruel. Eu achei legal. Até aquela cena de quando ele faz o desabamento no Distrito 2, sem se importar com quem tivesse lá que fosse civil, criança, e a Katniss fica apavorada porque o pai dela e o pai do Gale, inclusive, morreram da mesma forma, né? Morreram no desabamento da mina. Aqui, cara, eu achei sensacional. Eu achei que essas métricas, essas ideias são muito boas. Até relacionado à morte da Prim, eu achei que foi genial, cara, essa sacada de que ele fez a bomba e tal. A própria ideia da bomba é muito interessante. É muito terrível, né? A bomba que explode, atrai as pessoas para socorrer, os socorristas, os paramédicos, e aí explode mais uma segunda vez com uma carga muito maior para devastar todo mundo. Eu achei muito bacana. Mas traz uma visão muito mais desesperançosa do que a gente tinha nos outros. Então fica meio fora, cara. É a mesma coisa que eu já comentei aqui sobre Outer Banks. Não vou dar spoiler caso você já tenha visto, mas você basicamente tem um estilo de série na primeira, na segunda, na terceira temporada. Na quarta temporada, logo no finalzinho, a coisa desanda e vai para um lado totalmente oposto. Você tem Scooby-Doo na primeira, segunda e terceira temporada, na quarta, do nada o negócio muda do dia pra noite. Então fica ruim, fica esquisito, você se sente mal. Porque se você tivesse vendo aquela narrativa de guerra ultra realista desde o início, era uma coisa. Mas da forma que é encaixada bem no finalzinho, né, cara, pô, você que leu o primeiro e o segundo livro esperando ter aquele prazer de finalmente a Katniss matar o Snow, de ver finalmente algum nível de paz ali, cara, você sai frustrado. Foi o que eu senti. E vamos continuar lendo aqui o comentário. E dentro dessa concepção, mas é porque foi apelar pra uma coisa realista. Cara, dentro do que foi trabalhado até então, pra mim não faz sentido. E mesmo se fizesse, cara, eu não consigo ver como realista nesse caso. Muitas dessas narrativas são forçadas. Agora a Prim apareceu lá porque a Coin vai querer mexer com o pássaro que... Porra, cara, vão forçando demais. Não, e agora a culpa foi por causa da bomba, que na verdade veio do Gale. É tudo pra desgracentar cada vez mais a vida da Katniss, né? Agora ela já não tem mais a irmã, agora ela já não tem mais o melhor amigo. Agora a mãe dela, que, poxa, perdeu uma filha. A mãe dela não consegue ficar perto dela, vai ficar na capital, no Distrito 13, governando um hospital, e vai ficar longe dela, vai ficar sozinha no distrito. Agora o Hamilton não visita mais ela. Parece que é tudo pra só piorar, cara. Beleza. E vamos lá. Faz 3/4 do romance em um bunker distante, essencialmente removida da guerra. Quando ela entra no meio da guerra, no Capitólio, ainda tem uma sensação de jogos vorazes completo com mutantes lagartos. Eu realmente odeio aquela parte do romance em que estamos assistindo uma dúzia de personagens intercambiáveis na Patrulha Estelar morrerem. Um após o outro, então culmina na morte de Finnick, que é tratado da mesma forma que os outros. Cara, a morte do Finnick, ela é bizarra. Um personagem muito maneiro, muito desenvolvido. E ele é morto de uma forma muito como se não fosse nada. O Finnick tava com o tridente, a gente tava esperando ver alguma coisa. Ele simplesmente tá ali no poço, vão e matam ele. A morte do Sexto, no segundo livro, que é um personagem que nem apareceu, que do nada a gente tem a menção de que ele foi proteger o Pital, foi muito mais emocionante. A do Finnick você fica sem entender, cara. Ele nem usar o instrumento que ele ganhou, não teve nada, cara. Ele praticamente se entrega ali pros mutantes e é isso. A vida que segue. Porra. É como se a autora tivesse decidido colocar a morte de um romance inteiro em uma guerra nessa única sessão. Eu também acho que o plano de Katniss ir atrás de Snow pessoalmente nesse contexto é tão tolo que parece fora de personagem para ela e ainda mais fora de personagem para um bando de adultos concordarem com isso. Cara, senti muito isso. Porque muita gente fala, mas eles estavam apelando para ser algo mais realista. Cara, qual que é o realismo nisso? A Katniss decide invadir a capital, junto com a equipezinha dela ali de 6 pessoas, sozinhos contra a capital inteira, cheia de armadilhas, cheio das geringonças ali dos jogos. Cara, quando eu olhei, eu falei assim, cara, não é possível que eu tô vendo isso. Eu fiquei meio sem entender, cara. Eu senti muito isso nesse terceiro livro. Os primeiros livros, você lê eles fazem mais... Não sei se você consegue acompanhar bem a história. Nesse terceiro livro, muita coisa é embaçada. Um pouco disso é culpa das traduções. Pra vocês terem noção, eu tive acesso a 2 traduções diferentes, tá? E as 2 traduções tinha hora que eu ficava meio bugado, não entendia se estava errado. Aí eu saía, via na outra tradução, via que tinha uma frasezinha ou outra.
Mas muito. Isso é uma pequena parte. Muito é porque a narração fica muito embaçada, cara. Muito dos cenários, a parte do esgoto, por exemplo, onde o Finnick morre, inclusive, cara, é muito embaçada de se entender. Ela é toda misturada, ela é toda bagunçada, você não consegue acompanhar. Eu vejo que muita gente leva na ideia de que é porque a Katniss está muito confusa, então ela não tá entendendo muito bem. Mas me parece em muitos pontos que isso é uma forçação de barra, tá? E vamos lá. Também não gosto da extensão que a Esperança se concentra no triângulo amoroso. A primeira metade do livro é muito focada no Gale, e há tantos personagens que eu preferiria estar aprendendo mais sobre. A mãe e a irmã da Katniss, por exemplo. Na verdade, eu teria preferido que o Gale tivesse morrido no final de Em Chamas, enquanto salvava os outros. Também. Eu também acho estranho que o livro tenta, em grande parte, resolver o triângulo amoroso, fazendo Gale e Pita conversarem sobre, entre aquela sessão do livro em que eles estão assistindo membros da Patrulha Estelar serem horrivelmente assassinados. Então as bombas matando Prim. Bem, isso faz Pita parecer a escolha padrão em vez da que Cat realmente queria. Ora, eu acho que ele é quem ela queria realmente, tá? Vamos falar agora sobre essa parte. Cara, eu achei esse rolê do triângulo amoroso péssimo, tá? Eu não gosto disso, eu achei muito chato. Realmente, eu tive um pouco essa impressão que a pessoa que relatou aqui, né? No Reddit, tá? Então eu não sei quem que foi. Que relatou isso teve de que a Katniss queria o Gale até o segundo livro, que no segundo livro eu já tive uma percepção diferente que ela queria ficar com o Pita. Só que é tudo bem subjetivo, né? Então a gente tem a ideia da praia, de que ela finalmente sente que ela queria continuar ali ficando com ele, ela sente desejo por ele. A gente tem todo o sentimento que faz falta nela e tal. Só que uma coisa também que me incomodou muito nesse livro, muito, é o quão rápido ela desiste do Peter quando ele volta torturado da capital. Cara, é bizarro. Ele volta torturado depois de tudo que ele sacrificou por causa dela, de ter se sacrificado 2 vezes nos jogos, de fazer de tudo por conta daquela menina. Agora, ela nesse meio tempo que ele tá capturado e preso, ela tá lá ficando com o Gale na floresta, beijando o Gale na floresta. Quando o Pita volta, quando o Pita volta, ela vai tentar ali conversar com ele, é quando ele ataca ali ela. Beleza, porque ele tá transtornado. Depois disso, ela fala: acabou, o Pita não vai voltar mais, não sei o quê. E é isso, cara. Ela desiste do cara ali rapidinho. Depois, no futuro, ela vai falar que tá tentando ajudar ele. Mas, tipo assim, dentro da história, eu não vi isso, cara. Eu vi ela rapidamente desistindo, inclusive menosprezando o cara, dando patada no cara. Muitas vezes o que ele questionava ela quando ele tava após a tortura, fazia sentido as coisas que ele tava perguntando e levantando. Pô, como é que fica essa história? Quer dizer então que eu e o Gale estão gostando de você, você fica comigo e fica com ele? Como assim? Como é que ele leva isso? Como é que eu levo isso? As coisas que ele questionava fazia sentido. Pô, e aquele momento lá no trem que a gente ficou junto e tal? Fazia sentido. E ela vai levando aquilo com ódio, até que ela joga na cara dele, chama ele de mutante, os cacete. Cara, até o momento que o Hammond interfere e joga na cara dela que ela tá se passando, é agoniante, cara. Eu tava torcendo muito pro Peter arrumar outra ali, sumir do livro e ir pro outro canto, cara. Que eu falava assim, velho, esse cara, ele é tão sofrido desde o primeiro livro. Ele é o personagem que mais se ferra. A família toda dele morreu na explosão. Ele foi capturado, ninguém quis dar a pele, a tapa por ele. Ele foi usado no primeiro, ele foi usado no segundo. Não é possível que esse cara não vai ter um pingo de paz. Eu tava esperando, já queria ser o sacrifício do final, do terceiro. Como isso pra vocês, né? Eu não tinha, cara, eu não sabia da história, eu não vi os filmes, tá? Eu não vi os filmes, eu vi cru. Eu li os livros cru recentemente, então tudo foi muita surpresa pra mim. Eu também acho que o ritmo do livro parece estranho. Há sessões que são muito lentas e então sessões que parecem passar muito rápido. As partes do livro em que Katniss está no Distrito 2 e 8 parecem que originalmente deveriam ser mais longas. Eu também acho que a Esperança será a melhor oportunidade para injetar alguma construção de mundo muito necessária nessa série. Mas foi uma oportunidade perdida. Teria sido interessante se Katniss tivesse visto mais de 2 e 8, por exemplo, para que pudéssemos entender como as pessoas no outro distrito vivem. Cara, senti isso também. Era uma possibilidade de a gente aprofundar na cultura de cada distrito. A gente entende muito pouco daquele mundo. A gente sabe que é a América do Norte, e parece que ela se estende do México, Estados Unidos e Canadá. A gente não sabe quais são exatamente os costumes. Cara, seria uma oportunidade muito maneira. E mais uma coisa que eu me lembro, pra quem fala, ai, nossa, como é realista. Cara, a Katniss derruba um avião com arco e flecha, cara. Ai, mas tem uma bomba na flecha e tal. Beleza, faz sentido, porque tá naquele universo que foi construído desde o primeiro. No terceiro, eu tenho a impressão que mudou o universo, mudou o tom, mudou tudo, cara. Então é um final muito insatisfatório. Quando a Katniss mata lá
Putz, eu esqueci o nome da comandante, né, dos rebeldes. Pô, eu achei bacana, foi uma surpresa e tal. Quer dizer, né, não foi bem uma surpresa, mas foi uma reviravolta legal. Mas a gente fica meio assim, cara, o Snow morre rindo, né, se divertindo, doente já, então fica assim, cara, é muito desprazeroso. Você cultiva aquele sentimento desde o começo e é muito desprazeroso. Mas a autora quis mostrar uma visão da guerra e tal. Cara, legal. Se fosse construído desde o início. O livro é bom. Todos esses pontos são bons, são muito bem trabalhados, não tem o que falar. Mas pra saga, que começou daquela forma, mais pop desde o início, mesmo sendo brutal, mais pop, cara, fica muito forçado. E fica difícil pra quem gosta de acompanhar. Eu poderia continuar, mas isso já é bastante. É a coisa que eu gostei em Esperança. Achei que o Pita, o estado foi uma reviravolta interessante. Gostei da cena avisando o Distrito 13 sobre as bombas. Também achei muito bom. Mais um acerto por Pita. Gostei do desenvolvimento contínuo do personagem de Finnick na primeira metade do livro. Gostei da música Hanging Tree, também achei sensacional. Toda essa parte das músicas, da ligação da Katniss com o pai dela foi muito maneiro. Gostei muito de Hanging Tree, mas Esperança é o meu menos favorito. Também direi que, ao contrário do que alguns outros comentários sugerem, eu sempre fui uma fã adulta. Na verdade, sou bem velha para estar nesse fandom. Não gostei muito de A Esperança quando li pela primeira vez, quando foi lançado, mas gosto ainda menos agora. Já li várias vezes e gosto menos e menos com o passar do tempo. Esse é o comentário, né? E tá aí a minha opinião para vocês. Hã, o final do livro, né, o filme ainda não vi. Vi algumas cenas depois que eu terminei o livro ali na internet. O final, cara, ele tem coisas legais, assim, que dão um pouco uma amenizada, apesar de que, pelo que eu vi no filme, é bem mais positivo. No livro, como você tá acompanhando ali a perspectiva da Katniss e de vários detalhes que tem a mais, então, por exemplo, quando ela acerta a flecha e ela vai tomar a cápsula, ela já tá tentando se matar e o Peter impede, ela tenta se matar de fome, ela tenta se matar de várias formas. Então vai aumentando cada vez mais a carga. Ela fica num transe por meses sem fazer nada até o Pito aparecer. Quando aparece, ela tá de novo sozinha, a mãe não tá por perto. Cara, é só desgraça acontecendo com a menina. E aí, mesmo no final, ela vai se aproximando do Pita. É um pouco chato porque, por um lado, você fica muito com aquela sensação do que foi dito pelo Gale no início, que ela vai acabar ficando com quem ela conseguir sobreviver, com quem a fizer sobreviver. Por outro lado, você entende por uma perspectiva mais positiva, se você quiser enxergar assim, de que esse sobreviver é com quem a manter-se viva, né, no bom sentido emocional da coisa. E aí ela comenta que o Pita já tem aquela coisa mais positiva de dar esperança pra ela. Mas assim, mesmo dentro dessa concepção ainda é bem seco, não é aquela coisa que, poxa, ela tomou uma decisão, ela escolheu, ela se sentiu, pelo menos não é claro, é muito mais mascarado. Mas se você quiser olhar pra essa percepção mais positiva, você consegue. Aí ela tem os filhos, muita gente parece que criticou o fato dela ter tido filhos no final. Cara, eu achei isso bizarro, cara. Dentro da concepção era. E isso era uma coisa que eu esperava que acontecesse no final, pô. Era um ponto que ela levantava desde o início, que ela não teria filhos por causa de todo o problema da capital. Agora que o problema foi resolvido, eu já esperava que isso ia acontecer. E pelo menos com isso, né, a gente tem um pouquinho de esperança num enredo mais positivo de um final um pouquinho mais legal, né? Ela com as crianças, montando a família dela. Mas não deixa, mas toda essa amargura, principalmente com a morte da Prim, cara, e porra, foi muito enfiada na minha percepção, né? Tudo bem, desde o início você pode perceber que uma hora a Prim acaba morrendo, porque ela é muito uma personagem feita pra isso, né? Ela não tem muito desenvolvimento, ela é muito uma personagem feita pra isso. É uma personagem boazinha e pura que uma hora vai ser sacrificada. Só que, cara, ficou muito ali no final, a bomba, cara, não sei, eu particularmente acho que forçaram muito a barra. E dá um desgosto muito grande, porque toda a jornada da Katniss, ela é feita justamente por conta da Prim, né? E depois desse rolê do Snow, depois desse rolê da Prim, você fica até com uma certa sensação assim, cara, será que ela devia ter mesmo ajudado desde o início? A gente quase começa a se questionar se realmente foi benéfico essa libertação da capital, né? Se o Snow não tinha um pouco de razão no final, porque os rebeldes também são cruéis, outro governo assumiu, mas a gente não sabe até onde é positivo ou não. Pelo menos aparenta que as arenas já foram destruídas, né? Porque a Katniss teve os filhos 15 anos no futuro. Mas mesmo assim você vê que ela ainda tá transtornada, que ela mesmo fala que ela tem alucinações, sonhos. Alucinação não, sonhos, né? E que o Peeta ajuda ela, mas que ele também tem alucinações. Eles estão ali tentando sobreviver. Tem dias que são insuportáveis e tal, mas estão ali juntos com os filhos, né?
É um final, como dizem, agridoce, né, mas eu não sei, cara, dada a trama, dado o que foi construído nos primeiros livros, eu achei muito desmotivador. Eu entendo a ideia de, pô, vamos fazer então a revolução parecer mais real. Mas eu acho que pra saga, da forma que ela foi construída desde o início, não fazia sentido isso, entendeu? E eu acho que, dado todos os elementos de fantasia mesmo, de exagero, cara, não cabia. Se fosse desde o início trabalhada essa questão e tal, talvez fizesse mais sentido e isso ia filtrando. Mas me parece que o livro um e o livro 2 são de um universo diferente. Então, cara, é basicamente por isso, né? De novo, eu acho que teve muitos pontos positivos. E provavelmente se esse livro viesse de uma saga que fosse desde o início, assim, mais desesperançosa, mais, cara, mais melancólica, faria muito sentido. Mas nesse caso, cara, eu acho que dá um sentimento muito ruim. Eu acabei o livro bem melancólico. E eu acho que não fazia, não tinha. Não foi trabalhado pra esse lado, entendeu? Foi sempre trabalhado de uma outra forma. Cria uma expectativa na gente. E ela é rompida e preenchida com tristeza. Basicamente é isso. Por isso que eu não curti, rapaziada. Eu acho que os filmes são bem melhores, pelo que eu vejo o pessoal comentar. O final do filme, por não ter tanta essa percepção e não focar tanto nessas coisas, parece que é melhor, parece que é mais positivo. Então no futuro eu devo assistir, mas é aquilo, né? Do mesmo jeito que quando você assiste um filme, depois você vai ler o livro, você tá com o filme na cabeça. Quando você vai ver um filme, você lê o livro primeiro, você vai estar com os detalhes do livro na cabeça. Então, provavelmente eu não vou conseguir enxergar tanto por essa ótica. Mas pelo que eu vi de algumas cenas, os filmes são muito bons. Eu vejo que os cenários são muito bem feitos, então uma hora eu vou acabar assistindo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo, falando aqui minha opinião. Comenta aqui o que você pensou, o que você achou desse final, se você gostou ou não. Tô sendo bem sincero sobre o que eu penso e é isso aí. Valeu, falou.